Olá, bem-vinda, bem-vinda aqui ao Café com Fé, nosso programa semanal, toda terça-feira. Tô abrindo aqui alguns comentários que eu deixei registrado aqui pra gente falar hoje, nosso programa semanal, que tem muitas pessoas que aguardam esse dia aqui nesse Instagram, nesse @Maiara Sayonara. Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Manda aqui pra mim, por favor, quem tá assistindo ao vivo, quem está aqui pela primeira vez, quem já tomou seu café. Eu já estou aqui no meu segundo chá com leite de hoje. Coloquei só pra tomar com vocês. Falei, não vou entrar sem tomar um café com o pessoal. Bom, pessoal, depois, quem quiser falar, eu estou aqui pela primeira vez, só pra explicar, eu sempre explico que esse Instagram sempre chega pessoas novas aqui. Toda semana tem lojistas, né? Pessoas novas que estão chegando. E o Café com Fé, acabou que eu nem escrevi aqui, né? Só coloquei o caminho para a maturidade emocional. Eu não coloquei antes Café com Fé. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu anotar aqui para quem entrar depois. Café com Fé. É o nosso devocional semanal aqui. Isso faz parte da minha vida, dos meus princípios, e eu faço questão de Café com Fé, DH. De compartilhar, na verdade, o Café com Fé foi uma direção do próprio Deus. Eu já contei várias vezes aqui que eu resisti muito para poder começar, e foi quando eu me permiti passar por cima dos meus medos, que Deus começou a me dar a direção do propósito que Ele tinha pra minha vida. Foi só a partir do momento que eu obedeci, que eu decidi sair da minha zona de conforto, que eu decidi, já entreguei minha vida pra Ele, então tem que fazer o que Ele quer, não o que eu quero, o que eu acho, né? Então esses são os desafios da vida, da caminhada com Deus, ou de tudo que você faz. E então foi um presente pra gente, um presente pra mim. Mesmo tendo resistido uns 6 meses para poder fazer, quando a gente começou, nós não paramos mais. Então, só quando realmente não tem jeito que o Café com Fé a gente muda de dia na semana, mas sempre vai ter aqui toda terça-feira. E aí depois, né, do Café com Fé aqui nas terças-feiras, começou a chegar pessoas que não eram lojistas. Eu comecei, né, o Café com Fé antes mesmo, até quando eu era lojista, tá? Eu já fui lojista. Então as clientes da loja, elas participavam aqui. E aí já até vai vários insights aqui, além de falar do Café com Fé, né, pra vocês que às vezes ficam assim, o que eu posso, o que eu devo postar, o que eu devo postar. Deve ser você, né, tem que ter autenticidade. Então, mesmo vendendo roupa, aqui o meu Instagram, ele era pessoal junto com o da loja. Então, eu trazia uma pitadinha ali da minha vida, da minha rotina, junto com a loja. Então, já existia o Café com Fé. Então, para você que chegou aqui, a gente não vai falar de vendas, não vamos falar de estratégia, mas isso está totalmente conectado. Porque não adianta você comprar o melhor curso, não adianta você saber tudo que tem que se fazer se você não cuidar dessa área, né, da sua vida, que é a emocional, que é também a espiritual, né, porque tudo que a gente vive nessas áreas é o que vai refletir no nosso físico, é o que reflete naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente pode palpar. Então, para quem tá aqui pela primeira vez, eu também não tenho nenhum título na igreja, tá? Eu não participo de nenhuma religião. Eu sou uma mulher espiritual, eu não sou uma mulher religiosa. Eu não sou pastora, eu não sou obreira, e cada um com a sua missão. Admiro muito cada cargo aí no reino, mas é só para poder explicar, porque eu sei que a gente chega e fica com essas dúvidas. Então é isso, vamos lá fazer uma oração pra gente começar e vamos interagir aqui também, né, no chat. Você que tá chegando e quiser mandar aqui a sua dúvida ou até contribuir com a mensagem, compartilhar aqui, fique à vontade, o espaço é nosso e eu estou aqui para aprender também junto com vocês. Eu fiz umas anotações aqui, a gente vai fazer uma oração antes de começar. Deixa eu ver se eu consigo trazer um pouquinho mais para perto o computador. Sobre o que eu tenho visto esses dias em relação ao emocional, sobre o que eu tenho visto, tenho percebido também através de mensagens que eu recebo no direct, desde o treinamento e
Então é algo que eu quero até levar sim para uma das nossas lives, dos nossos happy hours à noite. Porque se a gente não descobrir as nossas raízes, né, de onde veio certas crenças que a gente tem, que nos acompanham, a gente não vai saber lidar com elas. E a gente sempre vai tentar preencher com alguma coisa e a gente não vai conseguir concluir aquilo, né? Então é algo muito sério que todo mundo tem, tá, gente? Crenças, bloqueios. Eu tenho crenças, bloqueios. Inclusive, crenças que eu descobri recentemente e que pra mim foi libertador identificá-las. Que eu entendi que aquilo foi programado dentro de mim, que eu poderia desprogramar aquilo e fazer diferente. E aí a gente vai falando ao longo aqui do nosso bate-papo, tá? Então vamos lá, se você puder fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pelo encontro aqui nessa manhã, por essa oportunidade, pela Tua misericórdia, pelo dia, pelos problemas, pelas dificuldades. Tudo que o Senhor permite é para o nosso crescimento. E se a pessoa ela tiver uma visão espiritual, se ela tiver maturidade, se ela tiver equilíbrio, ela vai discernir e buscar a governança da vida dela. Não vai se enfiar no buraco, não vai se enfiar nas reclamações, nas murmurações. Eu peço que o poder do Senhor possa descer aqui sobre cada um de nós e nos dar esse discernimento, esse equilíbrio, essa força, essa coragem, essa resistência, essa luz divina. Tudo que nós não podemos fazer, eu peço que o Senhor venha operar dentro de nós e que o Senhor possa nos capacitar para assim que a gente possa fazer a nossa parte. A Tua vontade, mas a nossa parte, que sabemos que o Senhor não vai fazer por nós. Que o Senhor possa nos ensinar poderosamente aqui nessa manhã e venha falar o que nós precisamos, não aquilo que a gente quer ouvir. E que o Teu nome seja honrado e glorificado aqui através das nossas vidas. Convido o Senhor para sentar aqui nessa cadeira, assumir o trono que é do Senhor. Ninguém merece glória aqui, só o Senhor. E eu peço que o Senhor consagre essa palavra mais uma vez, que está escrito que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Tua palavra ela é uma faca de dois gumes, é uma espada, ela é a nossa armadura. Então que daqui saia poder e penetre no nosso mais íntimo, que haja um antes e depois, que haja aqui entendimento, que haja aqui vidas transformadas, que haja aqui entrega, que haja comunhão, intimidade com o Senhor. Então, se uma alma que estiver aqui reconhecer que precisa se voltar para o Senhor, abandonar a religiosidade, entregar a vida em Tuas mãos, já valeu os nossos minutos aqui. Tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Eu separei aqui alguns versículos para a gente falar sobre e algumas chaves de coisas que eu tenho aplicado, estou aplicando, que não é só sobre a gente, né, ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa espiritual, né? Como eu estava falando aqui, tem raízes da nossa vida que é a gente identificando mesmo no nosso emocional para poder passar, para poder vencer isso, né? Eu trouxe aqui uma associação até com uma pessoa, por exemplo, que ela é alcoólatra, ela tem um vício, ela se embriaga. Com como que uma pessoa alcoólatra, ela fica desequilibrada, né? Ela uma pessoa que perde a noção das coisas. Ou ele, né? Uma pessoa que vive nessa situação, uma pessoa que fala alto, né? Fala o que não deve. O que mais? Quais são as atitudes? Eu não sei se você convive com pessoas assim. Ó, eu coloquei aqui, fica tonta, a pessoa fica tonta, desequilibrada. Mas eu tô falando de gente que é alcoólatra, tá? Não confunda. Tô falando de gente que realmente tem essa dependência. Ela perde o raciocínio, tem dificuldade de falar, ele ou ela atrapalha o ambiente onde ela entra e é uma pessoa sem noção. E se a gente for parar pra pensar, existem as pessoas embriagadas no emocional. Então, às vezes a gente, né, fica falando da pessoa que tem o vício mesmo, né, fica nessa dependência aí. Mas tem gente que é embriagado no emocional. Que a pessoa, quando ela tá, por exemplo, ela tá desproporcional, as reações dela, as atitudes dela é desproporcional, ela tem desequilíbrio emocional.
Então, a pessoa, às vezes, ela perde realmente a noção, ela não se enxerga, ela não, sabe, ela não se acha capaz de fazer as coisas. Então, ela chega a realmente a blasfemar contra Deus, como a gente fala muito aqui no Café com Fé, de que Deus errou, que ninguém veio aqui que não seja por um propósito mesmo, né? Então, Deus já conhecia a gente desde antes da fundação do mundo, já sabia o que seria gerado na barriga da sua mãe, escolheu ali, né, sua família. E nós temos que encontrar a nossa identidade. E não, muitas das vezes, isso fica no nosso inconsciente, né? A gente tem algumas atitudes que vêm de algo que a gente aprendeu. Foi aquela programação, como eu falei aqui no início. E eu até uma atitude, não tem domínio próprio. Exatamente. Então a pessoa ela não tem. Mas aí, se a gente for parar pra pensar, né? O desequilibrado emocional também é assim. Ele vive reclamando, ele nunca acha que pode, ele compra um monte de curso, ele recebe um monte de dica e já recebeu várias palavras, várias direções de que é possível, de que é capaz, já recebeu o passo a passo, tá simples ali, já conseguiu compreender, mas não consegue fazer. Ela não consegue fazer, ela prefere continuar reclamando, ela prefere continuar achando que pra ela não é possível, que ela não é capaz, que todo mundo é diferente, prefere continuar nessas comparações. Eu vou trazer um versículo aqui pra gente comparar o que tá sendo dito. É a mesma coisa, fica no inconsciente essa pessoa reclama demais, e a gente vai aprender aqui alguns caminhos pra você vencer isso. É possível, só que você precisa estar disponível e tomar uma decisão na sua vida. Precisa tomar uma decisão, porque se a gente continuar agindo da mesma forma, achando que é dono da razão, alguém falou aqui, né? Ele acha que a pessoa embriagada acha que é dona da razão. E sim, essa pessoa também embriagada emocional, ela acha que ela é dona da razão. Não é assim que eu penso, não tem jeito pra falar o que for, mas eu não visualizo isso. Eu sou isso, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra, minha pele é de uma cor, minha pele é de outra cor. Gente, se você não souber quem é a sua identidade, você vai ficar se ferindo mesmo com as coisas que os outros vão falar de você. Qualquer coisinha vai te ferir, porque isso tá nas suas raízes, o problema não tá nem no outro. Tá lá dentro de você, isso precisa ser identificado. Você precisa ser identificado. Eu falo que por mim, assim, eu sou eu sou cheio de falhas, cheio de erro, eu tenho muito o que aprender nessa vida. E às vezes eu cresci uma menina muito fria, assim, sabe? Não cresci uma menina muito calorosa. Deus que me ensinou e tem me ensinado, assim, a ter misericórdia, a amar o meu próximo. Só que ainda fica algumas faíscas lá atrás, que às vezes eu reparo, por exemplo, no meu próprio casamento, né? Porque nós não vivemos uma vida de flores. Eu e o chefinho, a gente trabalha junto, 24 horas, assim, a gente briga, assim, a gente discute, mas a gente se conversa. Só que eu identifiquei pontos, olhei pra dentro de mim e falei, peraí, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. E eu fui, né, busquei, que eu vou falar aqui pra vocês, e comecei a encontrar algumas raízes de coisas que eu estava repetindo, de atitudes que eu via no meu passado, programações que eu tive e que depois que eu detectei, eu falei, não sou essa pessoa, né? Por exemplo, essa frieza, assim, às vezes falar até ser um pouco mais direta, que eu tenho o meu perfil comportamental, ele tem um pouco mais de dominância. E o chefinho, ele é totalmente influente. Nós somos bem opostos de temperamento. Mas nós temos que nos adaptar. E eu até tô lendo um livro que eu mostrei aqui pra vocês, né? As 5 linguagens do amor, né? Então eu tenho que aprender a linguagem dele mais ainda. Eu preciso identificar em mim o que eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu ambiente. Porque sou eu que tenho que mudar. Se, por exemplo, eu não consigo mudar alguém. Então eu preciso mudar as minhas atitudes para influenciar parte de nós. Eu não consigo mudar, eu não consigo me mudar. Então você tem que identificar suas raízes, né? O que tem por trás disso. Então eu identifiquei que às vezes essa grosseria, essa forma de se falar, de ser muito direta, sabe? De deixar essa faísca fria sobressair, veio lá de trás. Eu tava repetindo atitudes
que eu via dentro da minha casa, por exemplo. E eu falei, não, eu não sou essa pessoa. Então, toda vez que eu sei que eu vou ter uma reação, eu paro e penso, eu não sou essa pessoa, porque eu consegui identificar uma raiz que estava me acompanhando e que eu achava que fazia parte de mim, mas não. Eu tava só replicando coisas de que eu aprendi lá atrás. E aí, vamos falar aqui do embriagado emocional e a gente vai ler aqui na Bíblia o versículo. A reação desproporcional denuncia o seu desequilíbrio emocional. Então, a gente tem gente que ela é realmente, tudo que a gente falou aqui, essa desproporção. Então, tudo gira como se tudo girasse ao redor dela. Pra ela, tudo é muito pior, pra ela, tudo é muito impossível. Então, você vê que tem pessoas comemorando, então ela consegue se diminuir ainda mais, ela consegue se achar pior ainda. Tem mensagem que eu recebo no direct, tem mensagem que eu recebo no meu direct que eu fico assim, falei, gente, não é possível. Tem hora que eu até subo lá pros stories, falo, não, vocês viram que eu subi recentemente, a pessoa que me falou que não conseguiu cadastrar na escola e que ela viu que ela não era uma escolhida e tudo. A gente tem essa mania de ficar culpando Deus, gente. Tem que parar de ficar culpando Deus, não tem culpa de nada não, né? A gente tem que identificar que, ou são duas situações, Deus ou permitiu você viver algo, então, ou você é vítima, é uma condição, e Deus permitiu você passar algo pra você aprender, né? Pra você adquirir essa maturidade. Ou você se colocou ali naquela situação e precisa aprender. Ou você se faz de vítima. E se fazer de vítima é uma decisão, é uma escolha, né? Se fazer de vítima. E aí, E aí eu tenho um versículo aqui, ó, que a gente precisa... Quer ver? Peraí, deixa eu ver. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E o coração, a gente sabe que ele é enganoso, né? O coração, ele é emocional, o coração quer facilidade, o coração não quer conflito, né? O coração não quer processo, o coração quer o imediato, o coração quer o prazer imediato, a satisfação ali rápida. Quando a gente fala sobre processo, quando a gente fala sobre transformação, evolução, a gente está agindo com o racional, né? O racional mostra que a gente precisa respeitar alguns passos para alcançar o que a gente está buscando. Mas o coração não. E a própria Bíblia já nos instrui que sobre tudo que a gente deve guardar, sobre tudo que a gente deve guardar, guarda o teu coração. Então, tem algumas frases clichês, né, que a gente ouve por aí, que, ouça a voz do seu coração. Se seu coração mandar, minha amiga, se seu coração tá mandando, vai lá e faz. Isso é um engano. Você tem que parar e pesar mesmo. Pensar o porquê, o objetivo daquilo. Porque dele procede as fontes da nossa vida. Tem um outro aqui também que eu separei. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que a gente falou no início aqui sobre, né, os pensamentos que fluem na vida na mente das pessoas, sobre elas conversam com essas vozes, né? Então estão embriagadas ali. Elas não estão sóbrias. Eu vou falar sobre essa sobriedade. Estão aéreas. Porque elas dão mais ouvido para essas vozes de derrota. E quantas pessoas retrocedem. E é a maioria, tá? É a maioria das pessoas. É a maioria. Em tudo é a maioria. Em tudo na vida, quando a gente fala de sucesso, é a minoria que alcança. Por quê, né? Nunca se questionou isso, não? Por que é a minoria que alcança? Por que é a minoria que influencia? A maioria é influenciado. Por quê, né? E a gente tem que identificar dentro de nós o que precisa mudar. E aí eu anotei aqui. O que a gente precisa fazer? Se as nossas emoções elas estão desequilibradas, as nossas decisões também vão estar desequilibradas. Esse eu busquei no Google, tá? Busquei no Google, não sei qual que é a tradução dessa Bíblia. NTLH é a tradução, provavelmente, da Bíblia, tá? Novo Testamento, uma coisa assim, tá? Mas presta atenção no versículo que é melhor.
E qualquer coisa, busca lá também, gente. Vai na Bíblia, busca lá um versículo e seja curiosa lá e medita com mais profundidade, tá? Se as suas emoções estão desequilibradas, suas decisões também estarão desequilibradas. Cancelar o que veio, o que escuta, te causa tem coisas que causam a gente desequilíbrio, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nova tradução. Eu falei Novo Testamento, né? É nova tradução. Ai, gente. Obrigada, Jo. Eliminar as coisas que você vê e escuta que potencializam uma crença que você já tenha, que te afunda mais para essa embriaguez, que te afunda mais para esses pensamentos. Eita, caiu alguma coisa lá em cima, chefinho. Cancelar o que você vê, o que você escuta que te causa desequilíbrio. Então, o que você tá assistindo, né? O que você tá acompanhando? Por exemplo, se você precisa... Eu falei ontem no Café com Fé aqui, desse @ aqui, ó. Que você pode acompanhar, que lá tem devocionais segunda, quarta e sexta, agora às 18 horas. Se você sente que tem um desequilíbrio, eu falei ontem lá, por exemplo, eu tinha raízes, eu vou falar que eu tinha raízes emocionais nas finanças, sobre... Eu sei fazer dinheiro, mas na hora de administrar, eu quero muito que ele saia rápido. São coisas que eu vivi também no meu passado, que eu presenciei, que ficaram no meu inconsciente. Pra mim, eu aprendi que dinheiro era motivo de discórdia, motivo de briga. E automaticamente, essa questão do fazer mal, né? Nunca achei que ganhar dinheiro, gente, fosse coisa errada. Não, isso não acho. Então, são raízes que eu identifiquei. Falei, peraí, eu preciso ajustar isso aqui. Eu preciso identificar isso aqui. Eu preciso ter interesse e aprofundar nisso aqui. E eliminar essas raízes. E aí que eu descobri várias raízes. E eu estou buscando nessa área. Eu falei pra vocês, né, que eu tô na parte da manhã buscando mais ainda conhecimento dessa área que eu detesto. Não gosto nem de ver. Não gosto. Mas por quê? Por coisas minhas passadas. Raízes passadas. Eu não gostava nem de ver nada sobre isso, nunca tive interesse. Agora manda eu ganhar dinheiro que eu sei. Isso aí eu sei. Só que administrar eu não gosto. Só que eu não tenho que gostar, né? Então, eu passei a ouvir e buscar, e até falo muito com Deus, Deus me mostra essas pessoas, eu quero andar também com essas pessoas, porque a gente aprende com essas pessoas, a gente tem que andar com pessoas iguais ou melhores que a gente, não pessoas piores, pensamentos negativos, só leva a gente pra baixo. Então, o que você está ouvindo, onde? Qual que é a área da sua vida que você identifica que você tem esse desequilíbrio emocional e que você precisa ajustar? Então, meditar na palavra, que daqui a fé provém do ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está investindo tempo aqui para você meditar na palavra, para poder ouvir os ensinamentos, as instruções do próprio Senhor Jesus, que isso aqui é o manual da vida. E também lendo livros de inteligência emocional, né? Tem um do Thiago Brunet que é muito bom, que eu gosto, sobre especialista em pessoas. 30 minutos do seu dia. Não gosto de ler, mas, gente, eu não tenho que gostar. Eu também não gosto de ler, eu prefiro ouvir. Eu sou mais de ouvir. Eu preferiria, por exemplo, ouvir a Bíblia do que pegar a Bíblia, abrir e ler. Eu prefiro ouvir do que ler. Eu prefiro assistir, por exemplo, uma aula. Eu prefiro assistir um YouTube. Eu prefiro assistir um curso do que ler. Eu prefiro. Mas eu não tenho que preferir. Eu tenho que ir fazer o que eu preciso. Então, qual que é a área da sua vida? Eu falei aqui um outro bloqueio que eu tinha de melhorias que eu preciso me tornar como mulher. Até falei pra vocês outro dia, quando a gente falou do Provérbios 31. Falei, mas Senhor, eu vou falar do Provérbios 31. Tem tanto que caminhar pra ser essa mulher ainda aí. Você vai lá porque você tá aprendendo também. Eu tô aqui falando e aprendendo também. Então, por exemplo, o de tratar as pessoas, até de cuidar do meu casamento, de cuidar do meu marido. Tô lendo o livro das 5 linguagens do amor. Fiz de novo, fazendo um curso de casamento de novo. Que eu tenho um aplicativo. Tô assistindo de novo. A gente tá assistindo, ele também vai. Por quê? A gente identificou raízes. E que se a gente não cuida, depois se apodrece lá na frente. Por isso que muitos casamentos acabam, porque
não é um mar de rosa, né, gente? A paixão ali, né? Aquela euforia passa e fica o amor. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor é esse compartilhamento. O amor é a gente servir um ao outro. Vai consolidando isso. E a gente precisa evoluir na vida. Tudo na vida, gente. Pra você ver, até na vida emocional a gente precisa buscar conhecimento, né? Então, às vezes, a gente prefere ficar parado no lugar porque eu não gosto. Porque aí entra as desculpinhas. Eu não tenho tempo. Você não sabe a minha vida. Minha rotina é assim, assim, assada. Eu sou mãe, eu sou aquilo. Você não é mãe. E eu conheço rotina de mães que tá tendo sucesso. Então tem coisas que são desculpinhas que a gente inventa, né? Então, assim, o primeiro passo para você buscar esse equilíbrio emocional é identificar qual a área da sua vida que você percebe essa desproporção, que você percebe que tá fora do padrão, tá fora do que a sua reação tá diferente das demais. Você sempre é a pessoa que vai bater na mesa, vai falar mais alto. Então você precisa identificar, porque eu sei que na hora do conflito a gente quer falar mais alto, a gente não quer calar, a gente não quer perder a discussão, né? Mas aí a gente precisa identificar isso para buscar esse equilíbrio dia após dia e treinar isso na nossa vida, que é uma habilidade que a gente desenvolve. Nós podemos aprender tudo que a gente quer. Então, o que você precisa parar de ver? Às vezes, o tempo que você tem livre, às vezes você prefere perder um tempo assistindo uma coisa que não vai te edificar naquela área da sua vida. Eu, mesmo tendo muita coisa para aprender, se tem uma coisa que eu amo fazer quando eu tô no tempo livre, eu não assisto televisão, não sei o que tá passando no jornal, nada. Pra você ter ideia, na minha casa não tem nem canal aberto. Não tem, é só canal pago. Eu não tenho canal aberto, eu não assisto. Não assisto. Mas quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ouvir e assistir algo que vai me edificar. Que eu vou ensinar. Que vai me ensinar. Que eu vou aprender alguma coisa naquela área. Ou é alguma coisa na área que eu domino, né, na loja, que eu preciso estar sempre em constante evolução. Ou é, por exemplo, algumas áreas da minha vida que eu identifico que eu preciso evoluir, que eu preciso melhorar, que eu entendo eu não sou essa pessoa. Então eu vou desprogramar o que foi programado para programar a pessoa que eu nasci para ser. Isso é uma decisão. Se não tiver consciência, a gente vai continuar deixando a vida levar, deixando as pessoas imporem sobre a nossa vida, deixando as pessoas falar o que a gente e vai continuar se ferindo por qualquer coisa que escuta. E a gente vai ouvir, gente, vai vir hater, vai vir pessoas que vão desacreditar de você. Se o próprio Senhor Jesus, ele foi perseguido, nós não vamos ser? Quem somos nós, né? Ele foi perseguido, sim. Deus foi traído pelos anjos que ele criou. Os anjos que criaram, que ele criou, foram expulsos do céu, a terça parte, né, dos anjos. Jesus, então, perseguido pelos religiosos do templo, que conheciam a Bíblia. Os próprios irmãos de Jesus perseguiram ele. E a gente não quer ser perseguido. Eu sei que não é bom. O ser humano tem essa necessidade de aceitação. A gente quer, tem esse lado emocional. A gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido. Mas é ser sóbrio, que é o que eu vou colocar aqui agora. Que está escrito lá em 1 Pedro 5. Depois você pode ler. Esse ARS aí também provavelmente é a tradução do que eu peguei aqui. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. O embriagado, ele não fica sóbrio, né? E quem não tá sóbrio não consegue vigiar. Vê se o cara que é alcoólatra, você vai deixar ele cuidar dos seus filhos? Você vai colocar alguma coisa na mão dele para ele cuidar? Você vê que ele vive nessa situação? Você não vai confiar nele. Então Pedro fala, você tem que buscar estar sóbrio, estar ali consciente. E estando sóbrios, que a gente precisa vigiar. Quando a gente fica sóbrio sobre o que está, né, acontecendo na nossa vida espiritual também, isso é o primeiro passo, né? E aí a gente vigia, começa a vigiar. Porque aquele que está de pé, cuidado para não cair, né? Coloca a barba de molho aí. Tem gente que se acha já o autossuficiente. Eu já faço tudo. Eu ouço muito essas pessoas. E eu aprendi a fazer pergunta. Tem gente às vezes que manda mensagem falando: eu já faço tudo. Eu já fiz tudo que você falou para fazer. Já fiz. E eu não tenho resultado. Olha isso aqui. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. Falei, que estranho. Então por que tem gente tendo resultado e você não tá?
Será que o erro tá... Você é a última Coca-Cola do deserto, então? Aí o que eu faço? Começo a fazer perguntas. E a pessoa não gosta de responder as perguntas. Ela fica mais irritada ainda. Desequilíbrio. E aí eu começo a questionar. Colocou em prática isso? Fez isso? O que é isso aqui? O que é aquilo ali? Me responde isso aqui. Faça um monte, põe uma prova na pessoa. E a pessoa não responde, não gosta. Então, sejamos sóbrios e andemos vigilantes. Vigilantes. Com humildade para olhar dentro de si e ter autorresponsabilidade. Me ajuda aqui, a vida da pessoa chegar e falar assim, me ajuda aqui, tem alguma coisa que eu tô deixando de fazer. Tem alguma coisa que eu não aprendi ainda, que às vezes eu não tô enxergando. Às vezes você consegue me ajudar a enxergar, a me enxergar. Me ajuda, ao invés de falar, eu já tô fazendo tudo. Então também até a forma de falar com as pessoas, né? Aí Pedro continua falando, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor. Os anjos andam ao nosso redor. Mas sim, o mundo das trevas andam ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistam firmes na fé. Fé é a certeza de fatos, coisas que você não vê, mas toma posse. Fé é uma afirmação ali, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, gente, fica firme aí na tribulação, nas aflições. E só dá pra ficar firme fazendo uma aliança com Deus, né? Porque a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, ela é espiritual. O que mais aqui, gente? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, alimente a sua fé. Ah, eu tô sem fé. Alimenta a palavra de Deus. Busca. Porque você buscando, você vai ter sede. Então, você tendo sede, você vai desejar mais aquilo. E aí você vai ser transformada. As coisas a gente tem que provocar elas. A gente tem que provocar. Se você quer restaurar algo no seu emocional, os seus olhos têm que estar na fé. Nos livros, nas palestras, nesses assuntos. Você tem que estar nesses meios. Que livro que você precisa comprar? Além, claro, da palavra da Bíblia, que é o manual. Às vezes buscar uma linguagem traduzida. Ah, não entendo nada. Busca uma linguagem, a tradução atual, que é super tranquilo e fácil de entender. É interesse. Segundo ponto, perdoar. Perdoar não é validar o que o outro fez, é se libertar. Então tem gente que tá nesse desequilíbrio aí emocional por conta dessa amargura, desse ódio, desse rancor, desse sentimento. Ah, mas você não sabe o que fulano me fez. Então perdoar, tira esse fardo das suas costas, porque a falta de perdão também, essa questão, a mágoa vai te afundando emocionalmente. Você tá tomando um copo de veneno. Você não acha que tá fazendo... Eu era uma pessoa que eu achava que quanto mais eu guardava mágoa, mais eu ofendi o outro. Eu achava que era uma arma que eu tinha. Eu vou ofender você porque eu não quero conversar com você. Tenho raiva de você. Então eu achava que eu tava ferindo ali o outro. Mas eu tava ferindo a mim mesma. Então perdoar. E perdoar é uma decisão. E é um dom que Deus nos dá. Todo mundo é capaz de perdoar se decidir liberar isso. Não sei o que fizeram pra você, se te traíram. E outra coisa, você tem que ter misericórdia das pessoas. Porque se uma pessoa faz mal pra você, ela também tá mal. Foi o jeito que ela aprendeu, foi um trauma que ela viveu na infância. Quando a gente se identifica o que uma pessoa... Tem gente que às vezes foi violentada na infância, ela não vai falar. Então ela cresce com aquela amargura. E ela tem essas reações, às vezes, de atitudes contra ela mesma, sabe? Ela se revolta. E a gente não sabe lidar com a raiz do que essa pessoa, por exemplo, está vivendo. Mas se a gente soubesse que ela viveu lá atrás, talvez a gente teria mais misericórdia, né? Então, olhar que se uma pessoa desproporcional, a pessoa tá agindo assim, a gente ter misericórdia, orar por essa pessoa e não ter raiva, e não ter mágoa. É melhor ter misericórdia. Porque o próprio Senhor Jesus teve misericórdia de nós. E a gente só vai ser perdoado se perdoar. Tá escrito na Bíblia. Então, se você, minha amiga, tá dentro de você tem mágoa, não sei de quem, sua família, seu pai, sua mãe abandonou, se foi abandonado, às vezes eles também foram abandonados, foi o jeito que eles aprenderam. Tá vendo como a gente precisa encontrar as raízes? Se você é uma pessoa que guarda com facilidade mágoa de Deus e o mundo, você tá tomando um copo de veneno
e você ainda não foi perdoada por Deus, não adianta. Você pode até escrever na sua bio do seu Instagram que você é filha do Deus Altíssimo, coloca um versículo lá maravilhoso, que isso é só capa. Isso é só, porque o reino de Deus, ele não vem com aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Ele não tem aparência física. O reino de Deus, a gente não fala que faz parte dele, a gente vive isso. É igual a autoridade. A autoridade a gente percebe numa pessoa. Ela não fica, não é o que ela fala que é o que ela transmite. Então, perdoa, decida fazer isso, porque na própria Bíblia fala, você só vai ser perdoada se você perdoar, porque você já ora isso no Pai Nosso. Perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo os meus inimigos. Então não tá orando no Pai Nosso de da boca pra fora, não tá nem prestando atenção no que fala. Terceiro, prepare o ambiente. Tirar o orgulho. Gente, pessoa orgulhosa é aquilo. Eu já faço tudo, eu já sou, eu já sei. Então, se aquebranta, coloca a sandália da humildade. Eu sei que não é fácil, mas tem pessoas que têm esse conjunto, essa coisa. Por exemplo, quando você casa, você tá lá na frente do padre ou do pastor ali, você tá se casando, só que você não consegue ver a bagagem, a mochila que a pessoa tá trazendo, né? A bagagem das coisas, dos traumas que ela traz, e junta com os seus traumas, e ali depois do casamento vem a realidade, você vê o que de fato é. Então prepara o ambiente. Às vezes tem gente que não consegue se expressar, ela até quer falar que ama, ela quer até dar um carinho, mas ela não consegue falar que ama, ela não consegue expressar o que ela gostaria de transmitir. Então tem algo que bloqueia ela, tem algo que impede ela. Por exemplo, falar que ama é uma coisa que eu precisei treinar. Eu não conseguia falar que eu amava uma pessoa. Eu não aprendi a falar que amo. Eu não aprendi a abraçar as pessoas. Eu não aprendi a ter afeto. Eu não aprendi a ter carinho com as pessoas. Eu não julgo porque eu não aprendi. Porque provavelmente, né, eles não receberam isso. Mas eu tive que treinar isso. E o próprio Deus me transformou também. Porque se não fosse ele, eu tava ferrada. Porque o bêbado também atrapalha todo o ambiente, né? Então a pessoa que tá embriagada emocionalmente, ao invés de trazer como que eu posso dizer? Vai ser um pacificador do ambiente, contribui para que esse ambiente esteja mais destruído ainda. Quem tá desequilibrado emocionalmente não consegue se expressar. E aí a gente leu aqui 1 Pedro, né? Sede sóbrio, esteja vigilantes. Seja sóbrio sobre as suas emoções. Plante para você colher. Também tive que aprender isso. Eu tive que aprender. Falar que amo. O chefinho, ele recebeu muito amor, né, na família, assim. Então, ele bem carinhoso. Vocês percebem o jeito que ele fala, né? Ele é bem prestativo. Mas são temperamentos, né, diferentes de coisas que a gente foi programado, né? E ele foi programado muito bem pra isso, pra expressar esse amor, esse carinho. E eu não fui programada pra isso. Eu tive que aprender e desenvolver. Tô desenvolvendo ainda isso. Tô desenvolvendo, porque tem hora que engasga. Mas eu consigo me expressar, porque eu identifiquei essas raízes. Más companhia, gente. Más companhias. Com quem que você tá andando, hein? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Gente, se você anda com pessoa que só reclama, você vai colher aquilo ali, você vai ser influenciado por aquilo ali. Você tem que estar no meio das pessoas certas, você tem que estar com as pessoas certas, com as pessoas que têm os mesmos objetivos, ideais. Se é uma área da sua vida que você precisa mais, se é espiritual. Olha só, né? A gente tá aqui no meio, são pessoas selecionadas. Tem pessoas que vai entrar aqui e eu não quero falar sobre isso. Os orgulhosos, as pessoas cegas espiritualmente, que não acham que precisam disso aqui, que acham que isso aqui é uma bobeira, que vem quando alguém tá falando de Jesus, vem como algo de religião, já logo taxa como uma religião, e a primeira coisa que te pergunta é qual religião você é, qual igreja que você serve, e isso já se preocupa mais com isso do que a própria vida com Deus, ó, porque a própria intimidade, que a própria comunhão com Ele. Então estamos aqui num ambiente onde estamos crescendo juntos. Talvez se você não estivesse aqui, você não estaria ouvindo essas coisas e continuaria ali, por exemplo, caminhando pro abismo.
Não ia buscar interesse em leituras que te fazem crescer na área da sua vida que você precisa se melhorar. Ou talvez você identificou que algumas coisas que você viveu no seu passado, na sua infância, não sei, talvez você viu os seus pais brigando muito, talvez você viu a sua mãe, ela sendo grossa com o seu pai, a sua mãe falando alto o tempo inteiro com o seu pai, ou vice-versa, e você repete aquilo, essa grosseria no seu casamento, repete essa grosseria com as pessoas, você não tem uma pessoa que tem paciência, algo que você foi programado e você está identificando algumas raízes e pode eliminar elas a partir do momento que você tem consciência. Então, talvez você ouviu, né, na sua família, os seus pais o tempo inteiro ali brigando por conta de dinheiro, ou vendo ali que, eu não tenho como pagar isso aqui, você não pode comprar isso aqui, essa vida não é pra você, e você cresceu achando, por exemplo, que o dinheiro é errado, enfim. Ou talvez você cresceu num lar que a sua família frequentava a igreja, mas quando você entra dentro de casa, você vê que não tem nada da igreja. E que se for pra ser de Deus do jeito que seus pais são, você prefere não ser. E pega essas influências, essas referências e Gente, eu vou falar com vocês. Nossa, eu não sei ainda se eu vou ser mãe, se for da vontade de Deus. Mas eu vou procurar ajuda de tudo quanto é lado pra criar da melhor maneira. Porque o que os pais podem... Tá na mão dos pais o futuro dos filhos. Ou eles vão, né, fazer o contrário do que os pais fizeram, né? Eu não quero ser essa pessoa. Ou eles vão simplesmente replicar. Eu fiquei impressionada cada vez mais que eu estudo essa questão do nosso psicológico, dessas raízes, o quanto o pai e uma mãe têm o poder de estragar uma pessoa ou realmente ali potencializar o futuro dessa pessoa na criação, nas coisas que fala, às vezes sutil, porque às vezes a criança tava mostrando pra minha irmã outro dia que eu tava assistindo no curso, às vezes a criança tá lá no quarto assistindo o desenho e você tá lá na sala brigando, você e seu esposo brigando por conta de uma compra que você fez, ou que ele fez, vocês não podiam, e tem a conta pra pagar, e a gente não podia comprar isso, você não sabe o que a gente tá faltando pra pagar no mês, e aquele desespero deixa transbordar. A criança escuta e aquele filtro vai entrando até os 12 anos de idade e ela vai construindo o caráter dela a partir daquilo que ela tá vendo. Isso é muito, 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 muito... Isso é muito forte, sabe? Nossa, é muito forte. Eu mandei mensagem pra minha irmã na hora, assim. Eu sei que ela é uma excelente mãe. E eu não sei nem o que é ser mãe. Não sei nem o que é esse amor. Não sei nada disso. Mas eu falei, pelo amor de Deus, cuida dos meus sobrinhos. Pelo amor de Deus, ensina eles isso. Não deixa eles participar disso. Não deixa eles participar daquilo, por favor. Porque eu tô vendo a dificuldade que a gente tem pra poder desprogramar algo que a gente aprendeu lá no passado. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Então não deixe se enganar. Más companhias corrompem os bons costumes. Talvez às vezes a gente tá sendo essa má companhia, né? Será? Eu agradeci uma live que você falou: ora na cerveja, dê pro marido, em vez de brigar ou exigir. Eu fiz isso. Comprei a melhor cerveja, orei, dei pra ele. Depois de uns dias ele disse que aquela foi a última... Mentira! Sério, tem gente que se escandalizou quando eu falei isso aqui. Pessoas mais religiosas, assim, né? Como assim? É a linguagem de amor, né? Assim, tem gente que ficou meio maluca. Essa menina tá falando, que maravilhoso, que testemunho, Daniele. Deus abençoe abundantemente. A sua fé, né? A sua fé conquistou isso. Que ao invés da gente... A gente não consegue, na força do braço, fazer alguém parar de fazer alguma coisa. Não consegue. Então tem gente que vai se escandalizar. Tem gente que se escandaliza quando eu falei que quando Jesus se revelou pra mim, ele me serviu ali na praia com um espumante, que eu adorava espumante ali, com espumante, com lagosta, que é o fruto do mar, que eu amo camarão, né? Então ele me serviu com o melhor. Ele foi era a minha linguagem de amor do momento. Foi a forma como ele chegou até a mim, sem cobranças. Muito sábio, né, o Senhor Jesus. E ali eu dei ouvidos para a voz dele, para o que ele tinha para me falar. E a partir daquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Foi como ele... Era o que fazia parte da minha vida no momento. Mas ali tinha um propósito por trás. Tô muito feliz com o seu depoimento, viu? Que Deus abençoe abundantemente. É isso aí, não é obrigando com a pessoa, para de fazer isso, para de fazer aquilo, que a gente vai conseguir, não. Muito bom, muito bom. Deus abençoe você, viu? Deus abençoe você.
Voltando aqui. Plante para colher. O que a gente plantar é o que a gente vai colher. Ninguém quer plantar, né? A gente só quer colher, a gente só quer ser bem tratado. Mas a gente não quer. E a própria Bíblia fala que a gente tem que ser a pessoa. Nós temos que ser a pessoa que queremos que o outro seja. Você tem que se tornar essa pessoa primeiro, para você conseguir influenciar de forma, né, positiva. Você vê o poder da palavra, né, Daniele? A palavra tem tanto poder, às vezes a gente solta palavras ao vento aí. E uma declaração, ela tem muito poder. Se você declara que você é uma derrotada, se você declara que você não consegue, que você não pode, que não é pra você, que você vai fechar, que não vai dar certo, isso tem um poder sobrenatural sobre a sua vida. Mas se você declara, eu vou conseguir, não importa como, eu vou fazer acontecer, vai dar certo, não importa quem vai comigo, não importa quem vai me criticar, eu sou por exemplo, uma mulher sábia, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma mulher próspera, eu tenho uma mente de crescimento, uma mente próspera. A declaração, às vezes é até legal você pegar uma folha e escrever declarações positivas e repetir aquilo todos os dias. Se olha no espelho, porque a palavra tem poder. Você pegou a cerveja dele, você declarou, falou assim, ele não vai mais beber. Tá aqui, deixa ele. Você consagrou a cerveja. Foi a sua palavra. Vocês já viram um experimento no arroz, né, gente? Vocês já viram aquele experimento no arroz? Que um arroz, eles falaram, elogiaram o arroz, outro arroz, eles lançaram um monte de palavra negativa, e quando eles passaram o mesmo tempo, um arroz estava preto e o outro continuava do mesmo jeito. A palavra tem poder. Tem gente que não acredita, porque não vê. Tem gente que precisa ver para crer nas coisas. Mas a palavra tem poder. Para de reclamar. Para de reclamar, gente. A gente acabou de falar da palavra. Para de reclamar. Para de reclamar. Tem gente que só fica reclamando, tá só atrasando. E um exemplo clássico aqui é o povo do deserto. É um povo do deserto. O povo do deserto viu um monte de milagre. O povo do deserto recebeu um monte de coisa. E ninguém entrou na terra. Só 2 entraram na terra prometida. 2. Deus se cansou. Que às vezes a paciência de Deus também chega a um limite, né, gente? Ele é misericordioso. Vai dando. Ele não é bobo. Tem gente que faz as coisas já contando com a misericórdia dele. Tem gente que tem consciência do que tá fazendo. Tem gente que faz pergunta, eu posso isso, sabendo que não pode. Umas caixinhas de pergunta que eu não tenho paciência, que eu vejo as pessoas respondendo. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Poxa, você é uma pessoa espiritual, você não tem que ficar perguntando a caixinha de perguntas que ela pode fazer, que você não pode fazer na comunhão com Deus, não. Umas coisas tão bobas. Umas coisas bobas, você vê que a pessoa não é livre. A pessoa não é livre no reino dos céus. Ela não tem intimidade, não tem comunhão com o próprio Deus. Que umas coisas que não faz sentido, né? Quando as pessoas negativas são da própria família, você corta. Tem gente que não tem paciência pra conversar comigo. Que começa a reclamar e eu faço pergunta e eu corto. Aí eu falo, mas você já olhou isso? Se você já olhou... Você já olhou, por exemplo, vou dar um exemplo. Foi o negócio da cerveja mesmo, que eu ficava contando aqui de uma pessoa da minha família, que ficava reclamando, chegava aqui e ficava só reclamando do esposo. Ah, porque ele gosta de comer na vasilha de manteiga, em vez de pegar o prato. E eu fico falando com ele, não faz isso. Ah, porque ele chega lá em casa com não sei o que com a cerveja, não sei o que da cerveja, não sei o que da cerveja. Eu falei, gente, vai lá, compra pra ele. Foi até isso, né, Dani, que eu falei. Pessoa da minha família. Compra também pra ele, vai lá, consagra, vai dar pra ele. Deixa ele comer na vasilha de manteiga. Você também tem que aprender a lidar com as pessoas. Você também não é uma pessoa fácil. Então você vai cortando a pessoa quando você faz ela pensar nas coisas. Você não contribui, não compartilha com os pensamentos negativos. A pessoa fica sem querer até conversar com você. Ah, não quero falar com você mais não. Você não tá nem me ajudando. A pessoa fica sem paciência. Porque você vai cortando, você vai questionando. A gente tem que aprender a fazer perguntas. A gente vai questionando a pessoa, fazendo ela se enxergar. Mas peraí, você também é uma pessoa fácil? Não é, né? Então, por que você não faz isso? Ao invés de ficar reclamando disso. Aí a pessoa, não, mas... Aí teve uma hora que ela para de falar. Você entendeu? E Jesus falou que é o membro da própria família. Dentro da sua própria casa que você ia ser afrontado em primeiro lugar. Você tem que ser uma fonte de... Uma fonte de luz na sua casa. Você tem que ser sal. Nós temos que ser sal nessa terra. A gente tem que dar sabor na vida das pessoas.
não afundar junto com elas, né? Então a gente vai... Eu, por exemplo, eu corto aqui, eu subo no story. Tem gente que vai me mandar mensagem no direct, não vai escutar o que quer. Quando eu vejo lá que é uma fonte de reclamação, eu gravo o áudio e eu falo aqui, mas também você tem que olhar para dentro de você, né? Você não vai chegar em lugar nenhum assim, não. Então, a pessoa para até de me mandar mensagem. Às vezes eu subo lá pro story, porque a gente tem que começar a educar um pouco as pessoas, né? A se impor e se posicionar. Você precisa se posicionar. E ser a pessoa que você quer que a pessoa da sua casa seja. Que eu sei que já é uma tarefa que não é fácil, né? Gente, já passei do tempo. Tudo que acontece na nossa vida que Deus permite é pra gente mudar de nível. Eu tô lendo, por exemplo, eu tô lendo o livro de Jó, gente. E Jó, ainda não terminei de ler, mas Jó, mesmo sendo um homem íntegro, temente a Deus, fiel, Deus falou super bem dele pro próprio Satanás que pediu a alma dele, né? E Jó, por que vocês acham que Jó... Por que vocês acham que Deus permitiu acontecer tudo que aconteceu com Jó? O que vocês acham que Deus permitiu que aconteceu com Jó? Alguém quer falar? Porque para revelar para ele mesmo o coração dele. Porque Deus não prova, ele não precisa provar ninguém, né? Porque Deus conhece o coração, o nosso coração, ele nos conhece, mas para provar o coração dele para ele mesmo, porque é no momento difícil que a gente revela quem é de verdade. Porque quando tudo tá bem, a gente não revela quem nós somos de verdade. É no momento difícil, é quando tudo tá dando errado, que você coloca para fora o que tem dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Esse é um versículo também. A boca fala do que o coração está cheio. Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo para provar para ele mesmo e para as pessoas o verdadeiro coração dele, que ele tinha que aprender alguma coisa, como a Ká falou aqui. Jó, ele não conhecia a Deus. Jó, ele era temente a Deus, ele era ofertante, dizimista, sacrificava, mas ele não tinha intimidade ainda com Deus. Jó não tinha ali como posso dizer? Não tinha essa comunhão ainda. Ele não conhecia Deus de verdade. E Deus pensou, poxa, é um momento bom para mostrar para ele esse caminho, para que ele me conheça de verdade, para que ele prospere mais do que ele já prospera hoje. Já que Satanás quer tocar na vida dele, eu vou permitir isso acontecer. Só que você não pode tocar na vida dele, você não vai tirar a vida dele. Pode tocar onde você quiser ir. Eu já sei o que ele vai manifestar dentro dele, ele vai colocar isso para fora, mas ele vai se enxergar. E ele vai aprender de fato quem ele nasceu para ser, porque ele vai, e aí Deus lá no versículo 38 de Jó, que responde Jó. Jó oscilou muito, a gente fala muito da paciência de Jó, né? Mas ele oscilou muito, ele reclamou de Deus, ele falou um monte de coisa, mas a gente não sabe o que ele realmente passou, né, gente? A pessoa tá se coçando com um caco de vidro, porque também a gente não se conecta com as vitórias, a gente conecta com essas situações da pessoa pra gente aprender. Então Deus até permitiu para nos ensinar isso e para ensinar para ele mesmo, mostrar para ele mesmo o verdadeiro coração dele. Então tem coisas que Deus permite a gente passar para que a gente encontre essas raízes aí e conserte o nosso caminho. Porque se a gente não identificar essas raízes, a gente não vai conhecer ele de verdade, né? A gente não vai ter essa maturidade emocional. A gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir evoluir. Então por isso que ele nos orienta a agradecer aos obstáculos. Paulo mesmo fala pra gente se alegrar nas tribulações, que não é pra qualquer um. É nesses momentos de tribulação que a gente revela o que tem dentro de nós, né? Então eu tenho que Deus permitiu que isso acontecesse com Jó, para que revelasse o coração dele. Porque não é nas vitórias que mostramos quem somos, é quando estamos por baixo. Deus não prova nada, ele vai expor. Ele vai expor o que tem dentro de nós, pra gente mesmo aprender. Então, gente, pra gente finalizar aqui, 5 coisas, né, pra gente alcançar essa liberdade emocional. Ter um projeto, claro, um objetivo. Deus tem um projeto pra nossa vida e que esse projeto esteja conectado com o plano dele pra nós, que é um plano ainda, ele vai só se cumprir se a gente se colocar à disposição pra viver esse processo.
Que igual eu falei na história, eu vejo muita gente falando comigo, Deus mandou abrir uma loja. Mas aí ela vai lá do nada, desiste, joga pro alto, faz do jeito dela e fecha, e Deus mandou fechar. Na hora de fechar, ela não consulta, né? Mas na hora de abrir, ela vai, porque, eu escutei uma revelação. Fulano falou pra mim que essa loja é isso e aquilo. Aí ela vai lá e começa. Aí depois começa a desandar. Qualquer probleminha. Segundo, nível de maturidade emocional. Porque do tamanho do seu projeto, você tem que buscar esse nível de maturidade. Porque tem gente que recebe uma mensagenzinha no direct já entra em depressão. Alguém falando, alguém respondendo, alguém criticando algo que você fez, já quer enfiar a cabeça no buraco, já não quer fazer mais, eu não vou gravar, eu não vou aparecer. Medo de não ser aceito. Medo de não ser aceito. Então, para você prosperar na sua vida, ser uma pessoa que tem maturidade emocional, você precisa superar os seus medos, passar por cima dos seus medos. E o que eu sei que não é uma tarefa fácil. Estar sóbrio o tempo inteiro, como a gente falou aqui, né, de 1 Pedro. E quando estiver sóbrio, vigiar. Caminhar com pessoas saudáveis. Você precisa escolher quem anda na sua vida. E o quinto e último, que é o principal e maior dele, o que te ajuda em todos os outros, é a sua vida com Deus. Vida com Deus. Faz tempo para ter vida com Deus. Esteja à disposição para sentar à mesa dele e comer o que ele colocar para você comer. Não escolha comer o que você quer. A palavra de Deus aqui tem... Ezequiel comeu o rolo, né? Deus mandou ele comer o rolo, vai ser doce na sua boca, mas quando entrar ali no seu ventre, vai ser amargo. Então tem coisas na nossa vida em relação à vida com Deus, que vai ser muito doce, mas tem coisas que vão ser amargas também. E no reino dos céus é isso, quando a gente entrega a vida para ele, a gente está à disposição para ele fazer o que tem que ser feito. E todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E é do bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus obedece a palavra dele. Bom, deixa eu só ler aqui o que vocês estão mandando. É isso aí, Lawane, que bom que você identificou. Olha, eu preciso de maturidade emocional. Pronto, agora você vai buscar ajuda. Você vai buscar identificar suas raízes e vai buscar ajuda nessas áreas que você precisa. Você vai andar com as pessoas certas, você vai se interessar. Se você não tem hábito de leitura, vai começar a ler. Por exemplo, eu vou sair daqui dessa live e já vou agora fazer meus 30 minutos de leitura. Já vou fazer ali um pouquinho do meu curso de finanças, que eu não gosto. Eu tenho que fazer. Vou fazer. E é isso, decida. É decisão, gente. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu estava sendo. Pronto, acabou. Eu quero ser quem Deus me chamou para ser. Isso é você andar com as pessoas certas também. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e a gente sempre que... Eu já não gosto de ler, Ingrid, eu não gosto. Mas eu vou aprender a gostar. Esse é um hábito que a gente desenvolve, né? É uma amiga minha de infância mesmo. E eu sempre gosto de conversar muito com ela. A gente não se vê sempre, mas a gente sempre tem intimidade, ela mora fora. E eu amo conversar com ela, eu amo estar com ela. Adoro, porque eu sempre cresço muito. Eu aprendo muito com ela e vice-versa. A gente tem sempre o que trocar. É sempre produtivo os nossos encontros. É sempre muito, muito produtivo. Então, uma viagem, tanto que quando eu entreguei minha vida para Jesus, foi em uma viagem com ela, foi o testemunho dela. Então, tem uma viagem que a gente faz junto. E eu adoro, até por conta desse crescimento, que eu não volto uma pessoa melhor. Então, a gente tem que escolher isso para nossa vida, né? É uma decisão. Ele só conhecia Deus por ouvir falar. Ele não conhecia Deus de verdade. E Deus permitiu. Ele teve que passar pelo pão que o diabo amassou. Mas para conquistar realmente esse tesouro que é o maior, que é conhecer Deus de verdade. Porque Deus, na hora que abre a boca para falar com ele, que eu tô lendo Jó, e os amigos dele ajudando ele, Jó para de reclamar, e ele se achando justo. Eu não pequei, eu não fiz nada. Deus está sendo injusto comigo, e isso e aquilo. E Deus, e ele oscilava. Ao mesmo tempo que ele reconhecia Deus, depois ele... É um momento que ele passou na vida dele de conflito, né? Eu não sei o que eu faria no lugar dele, que é uma situação que às vezes não dá nem pra gente imaginar. Pensa, a pessoa perde todos os filhos, perde tudo que tem, ainda perde a saúde, e foi por um tempo bom, viu? Porque Deus só foi responder ele lá no versículo 38 do livro de Jó. O início foi todo Jó ali passando pelo perrengue. Não deve ter sido fácil, né? Primeira vez que participo, adorei. Você me deu um start. Hoje haverá mudança.
Parabéns, loja Lisa Lena. Parabéns. Deus abençoe você e a sua decisão, viu? Ontem o pastor estava falando dessa palavra. Amém, Deus abençoe. Porque sabia da obediência dele. Ele sabia da obediência, ele sabia que ele ia vencer aquilo, porque ninguém carrega um fardo que não pode suportar. Deus não permite além das suas forças. Não permite além. Foi isso mesmo. Dani, eu tava falando da minha, acho que era da minha avó, né? Do como eu vou aqui em casa. Que forte seu testemunho, viu? Da nossa boca sai bênção e maldição, é isso aí. E eu sou próspera, digna da minha loja. Isso aí, Thay. É isso aí. E eu vou buscar isso, né? Davi, ele orou lá no Salmo, ele orou, eu não lembro qual Salmo, ele falou: Deus, eu quero te pedir uma coisa, que os meus pés não saiam da tua casa. Que os meus pés possam estar na tua casa todos os dias. E eu buscarei isso. E é uma parceria. Gente, vamos fazer a oração, porque senão eu vou ficar aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa que o Senhor vem nos alertar, abrir nossos olhos quanto a se enxergar, cair em si. E eu tenho certeza que o vigor, a força, a energia do Senhor está pairando sobre nós. O Espírito do Senhor está pairando aqui para nos levar até ao lugar onde a gente honra o Teu nome. E eu peço que o Senhor venha se revelar aqui para cada um de nós e faça o que eu não posso fazer. Que o Senhor venha penetrar nos corações e revelar a Tua vontade para a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. E que cada uma das pessoas que aqui estão tenham consciência de que tudo que elas fizerem seja para honrar e glorificar o Teu nome. E que em tudo elas possam levar o Teu nome. E que elas façam como aquele leproso que voltou para agradecer e para servir e para seguir o Senhor. Que haja compreensão de fato e de verdade, o quão é vantajoso ter vida com o Senhor, o quanto que retribuir o amor que o Senhor teve por nós é o único caminho e o mais sublime, soberano, o mais genuíno, o mais maravilhoso que existe nessa vida. Eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha dar força para cada uma dessas pessoas, que elas sejam sal nessa terra, que elas sejam luz nesse mundo, que a energia do Senhor venha aqui agora se manifestar visivelmente em cada vida, em que o Senhor venha tirar a venda dos olhos, o Senhor venha dar sensibilidade para essas pessoas ouvirem a Tua voz, que o Senhor venha dar aqui coragem para correr atrás, investigar mais sobre conhecer a sua identidade, sobre conhecer o Teu amor, sobre conhecer o Senhor, sobre receber o Teu Espírito, sobre se tornar cidadãos do reino verdadeiramente, para que possamos cumprir aqui o nosso chamado nessa terra para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. E eu declaro aqui, meu Pai, pela fé, como a gente está falando do poder da palavra, eu declaro aqui que vidas sejam restauradas, que pessoas que têm depressão agora sejam curadas, que pessoas aqui que sofrem de ansiedade, elas sejam curadas agora, que pessoas aqui que estavam pensando em tirar a sua própria vida, que estavam pensando em suicidar, que estavam pensando nessa semana que não vale mais a pena viver aqui, que o Senhor venha agora descer com o Teu amor sobrenatural, que elas sejam curadas desses sentimentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ligo na terra, no céu e nos confins do mundo a vitória de cada um de nós. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Deus fala tanto comigo que chega a doer, mas não sei ouvir Ele. Dói muito. Que pena, Lili, que você tá saindo dessa live desse jeito, né? Eu sei que eu sou capaz, mas não consigo ir adiante. Pois é, que pena que você tá repetindo essas palavras depois de tudo isso, todo esse cuidado que Deus tem tido com você. Infelizmente, o inferno não tá cheio de pessoas pecadoras. O inferno tá cheio de pessoas que decidiram estar lá, tá? Deus abençoe vocês abundantemente. Tchau, tchau.